partir do versículo 1. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Repita comigo: mas vive de tudo o que Deus diz. E em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore ao Senhor o seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, essa passagem, ela é maravilhosa. Esses dias eu estava pensando assim, por que Jesus passou por isso? Por que Deus permitiu Jesus passar por isso? Por essa tentação. E hoje, queridos, eu vejo assim que a nossa vida, a vida do cristão, ela consiste assim no nosso dia a dia, o quanto você vai obter de vitória na sua vida consiste na compreensão que você tem da forma como Jesus enfrentou essa tentação. E eu acho muito interessante porque eu converso muito com as pessoas a respeito desse texto, principalmente nos aconselhamentos, e na maioria das vezes as pessoas falam assim: ó, é mesmo. Até então não era algo que a pessoa tinha se voltado para compreender. A palavra do Senhor, ela diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados dominadores deste mundo, né? E queridos, o que nós vemos aqui estabelecido entre Jesus e o diabo nessa tentação no deserto é o que está estabelecido desde que Adão e Eva pecou. É o tipo de relação que foi estabelecida desde que Adão e Eva pecou e que conduziu a humanidade a chegar onde nós estamos hoje. Tanta destruição, tanta morte, estupro, famílias destruídas e tantas coisas horríveis que a gente vê acontecendo hoje. Queridos, e o que é o cerne, o centro disso? Quando você vai lá, que você pega o texto de Gênesis, o que acontece ali? A Bíblia diz que a serpente, que Satanás, na forma de uma serpente, ele chega diante de Eva e ele começa a conversar com Eva. E ali ele começa a fazer uma sugestão para ela. Ele faz uma oferta. Ele distorce a verdade. Porque aí ele começa com uma pequena distorção e ele ganha o coração de Eva. E no ganhar o coração de Eva, Eva se entrega para ele, toda a humanidade se entrega ali. E quando a gente pega aqui esse texto de Jesus, a tentação de Jesus,
Queridos, é muito parecida com o que aconteceu lá com Eva. E o que que isso me diz? O que que isso nos ensina? Que Satanás, ele tem uma forma de destruir a humanidade. E ele trabalha com esta mesma forma por séculos e séculos e séculos, gerações após gerações. Ele sempre faz a mesma coisa e ele sempre alcança êxito fazendo a mesma coisa. A estratégia dele é uma só. Queridos, e qual é a estratégia dele? A estratégia dele é alcançar a nossa mente. Essa é a estratégia dele. Então, tudo que ele faz o tempo todo contra a nossa vida consiste em alcançar a nossa mente. Agora, como que ele fez isso? Que ele faz isso? Da mesma forma que ele fez com Adão e Eva. E da mesma forma que ele fez com Jesus. Ele lança pensamentos, ele distorce a verdade e ele pode, às vezes, até usar a palavra para produzir em nós pensamentos que vão nos levar para o fracasso, ou para nos afastar de Deus, ou para o pecado, como é o caso de pessoas que cometem coisas assim, desde os menores, desde as coisas que parecem mais simples, como aquelas coisas que são horrendas, que são horríveis de se ver. Tudo, de alguma forma, ele está por trás. Às vezes a gente ouve falar, e até eu mesmo já disse isso muitas vezes, que a gente precisa assumir a responsabilidade das coisas, aquilo que é do ser humano, e a gente não pode ficar o tempo todo jogando a responsabilidade como se tudo fosse culpa de Satanás, porque tem muita coisa que é da nossa responsabilidade. Mas uma coisa que a gente precisa entender, queridos, é que Satanás, ele é explorador do caos. Então, uma coisa é certa, ele sempre vai se aproveitar do caos, sempre, em qualquer situação da sua vida. Então, muitas coisas na nossa vida, talvez foi nós mesmos que plantamos, muitas coisas são os resultados dos nossos erros, da nossa desobediência, do nosso coração duro, sim. Porém, nós nunca podemos perder de vista que Satanás é explorador do caos. Então, se você está mal, talvez o mal que você tem, ele é humano, talvez ele é emocional, talvez ele vem de uma situação difícil que você está passando. Porém, o inimigo não vai perder oportunidade neste momento da sua vida. De alguma forma, ele vai tentar te ganhar nessa situação, ele vai tentar intensificar essa situação. E essa, querido, é a forma como ele age na humanidade. E o que nós precisamos entender, ele faz isso comigo e com você. Ele faz isso conosco. O tempo todo. E muitas vezes nós não temos a plena confiança, nós não temos a plena compreensão de como que isso funciona. A gente não tem consciência de como que isso funciona e de como que isso é forte no nosso dia a dia. E às vezes a gente vai vivendo assim desapercebido, e por estar desapercebido, a gente não observa, a gente não aprende a reconhecer as vozes que falam conosco todos os dias. E nós temos 3 vozes que falam conosco. Nós temos a voz de Deus, nós temos a nossa própria voz e nós temos a voz de Satanás. Nós temos essas 3 vozes. Queridos, e o que tem acontecido com a igreja por falta de conhecimento é que muitas vezes,
nós estamos dando ouvidos à voz de Satanás e sequer percebemos. Uma coisa muito interessante para a gente olhar aqui nesse texto da tentação de Jesus é que sempre Satanás chega para Jesus com um texto bíblico. Ele chega com a palavra. Ele fala para Jesus, ele coloca em xeque, ele sempre coloca em xeque o relacionamento de Jesus com Deus. Então ele diz assim, olha, se você é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. O que ele está fazendo ali? Ele está colocando em xeque a identidade de Jesus, quem Jesus é. Por quê? Porque quando a gente pega ali o texto de Mateus, capítulo 3, capítulo 3 de Mateus é aquele texto em que uma voz vem do céu e diz a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho muita alegria. Então, no capítulo 3, Deus traz uma revelação sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o filho amado. E isso é quem ele é, essa é a identidade dele. No capítulo 4, o que Satanás faz? Se você é o filho de Deus, começa a colocar em xeque a identidade dele. Por quê? Porque, queridos, Jesus, sendo filho de Deus, se ele saísse do princípio da palavra, Deus não o ouviria. Você sabia disso? Uma coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que Deus, ele anda na linha. Ele mesmo obedece a todos os seus princípios e ele não sai para a direita nem para a esquerda, ele anda na linha. Se Jesus ouvisse aquela voz e pensasse, é mesmo. Jesus estava ali no momento de fraqueza física, Jesus estava num momento difícil, ele estava há 40 dias de jejum. E se Jesus ouvisse aquela voz e falasse, é mesmo, e ele orasse a Deus para que aquilo acontecesse, querido, aquela oração poderia não ter resposta, não ser atendida. E o que ia acontecer? Ia acontecer que, de fato, Satanás ia falar para Jesus, está vendo? A primeira frase que ele colocou é assim, ele colocou um se na frente, não é? Se você é filho. O que ia ficar provado, então, depois? Provado entre aspas. Logo, você não é filho. Por quê? Porque você deu ordem e a pedra não se transformou em pão. Mas, queridos, como que Jesus combate o adversário naquele momento? Como que Jesus combate? Jesus combate com a palavra. Jesus combate com a palavra. Olha só, deixa eu voltar no texto aqui. Jesus responde, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, o que Jesus responde para ele é o seguinte, eu não preciso receber o pão na hora que eu quero, ou na hora que eu estou com vontade, ou que eu tenho desejo, ou que eu estou com fome, para eu ter a prova de que eu sou o filho de Deus. Eu não vivo só disso. Olha isso, querido, ele diz, mas de tudo o que Deus, eu vivo daquilo que Deus diz a meu respeito. O que Deus tinha dito a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. Olha como isso é forte. Jesus está dizendo para ele assim, não, eu não vivo da circunstância. Eu não vivo desse momento aqui.
Não é da fome, do pão ou da falta de pão. Eu vivo daquilo que a palavra diz a meu respeito. Daquilo que Deus diz a meu respeito. Eu sei o que é que Ele diz. E o que é que Ele diz? Eu sou o filho amado dele. E pronto. E pronto. Eu sou o filho amado. Não existe se na frente. Esse se, Satanás, é por sua conta. Esse se não existe na frente. Eu sou o filho amado. Queridos, isso muda tudo a nosso respeito. E o que a gente tem visto, o que eu vejo muitas vezes conversando com os irmãos, e muitas vezes já aconteceu comigo mesmo, é que muitas e muitas vezes a gente cai nesse se. Se Deus me ama, se Deus está comigo realmente, por que que isso me sobreveio? Não é? Muitas vezes a gente está caindo no si. Muitas vezes, querido, o inimigo ele lança sutilezas dele na nossa mente. E por falta do contato com a palavra, a gente simplesmente não sabe como combater. A gente não sabe. E aí, a gente vai recebendo aquela sutileza. Sabe o que a sutileza do inimigo faz na nossa mente? É o que o apóstolo Paulo diz. Ela constrói fortalezas na nossa mente. Ela vai criando fortalezas. O que são fortalezas? São mentiras que nos afastam de Deus. Querido, vai criando fortaleza. Fortaleza, fortaleza. De repente, Deus não consegue mais acessar a nossa mente. Queridos, a gente vai vendo com os anos de caminhada, né? Eu, assim, acompanhando as pessoas, a gente, nessa caminhada, trajetória aqui na igreja mesmo, nesses anos que nós estamos aqui, a gente viu coisas que a gente fala, meu Deus, como assim? A gente se pergunta, como assim? Porque você vê uma pessoa que está ali, que está firme com o Senhor, que está caminhando, que está entregue, e de repente aquela pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e aí você não consegue nem conversar com a pessoa mais, você não consegue acessar a pessoa mais. E de repente você vê que aquela pessoa está morrendo, literalmente morrendo, e você não consegue conversar com ela, você não consegue ajudar ela. Por quê? Porque é o que o inimigo faz. Ele vai construindo sutilezas e fortalezas na mente. Ele vai construindo fortalezas. E aí, queridos, essa fortaleza, ela se torna tão sólida na mente da pessoa, que ninguém mais consegue acessar aquela pessoa, nem mesmo o Espírito Santo. Porque uma coisa que eu sempre falo sobre o Espírito Santo é que ele é extremamente, profundamente respeitoso. Se você disser para ele não, é não. Se você disser aqui eu não quero que você entre, ele não entra. Ele vai na sua vida até onde você convida, até onde você permite. Ele não passa dali. E queridos, uma coisa que nós precisamos entender: como é que eu combato a sutileza e a mentira de Satanás? Como que eu combato? Durante muito tempo nós aprendemos que eu combato repreendendo, não é? Sai em nome de Jesus, vai embora, diabo, some daqui, desaparece. Não é assim? Eu te repreendo, né? Pega o crucifixo, sai. Querido, nós aprendemos assim. E não é que a gente não possa repreender, e a gente deve repreender, mas a forma como Jesus combateu Satanás não foi só repreendendo. Primeiramente, ele combateu com a palavra, com a verdade. O que é a palavra? É a verdade. Queridos, é quando vem aquela seta na sua mente,
quando vem assim a mentira, que diz para você assim: você? Quem é você? Você nunca vai conseguir nada. O quê? Você acha que você vai ser feliz? Você não nasceu para ser feliz. Você não vai ser. Você nunca vai conseguir. Sabe quando as coisas na nossa vida não acontecem do jeito que a gente gostaria? E aí a gente começa a ouvir as vozes que vêm, né, aqui dentro. E aquelas vozes começam a nos dizer a mentira. Querido, você sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, por falta de discernimento, é como se a gente se inclinasse para aquela voz e dissesse assim: eu concordo, é isso mesmo, é isso que eu sou. Minha vida é um fracasso mesmo, não tem jeito não. Eu sou feio mesmo, nossa, eu sou horroroso. Sabe? Aquela voz que vem e a gente pega e faz o quê? É como se você dá a mão para o maligno e concorda com ele e fala: é isso mesmo, você está certinho. 10 pontos para você. Queridos, ou a gente faz, ou a gente fala: eu te repreendo em nome de Jesus. Quando você está enfrentando luta, batalha, dificuldade, ou até mesmo algum pecado, o inimigo começa a lançar na sua mente aquele pecado, sabe? Aquela ideia fixa de algum pecado, de alguma coisa, e você fica: eu te repreendo em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vai embora, vai embora. Queridos, a Bíblia nos ensina a combater as mentiras de Satanás com a verdade. Então, como é que nós precisamos combater? Querido, não é só repreender, é dizer a verdade. É afirmar dentro da sua mente, se for possível em voz alta, né? A verdade. Então, se a voz que vem é uma voz de fracasso, o que a palavra diz? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Não depende da circunstância, querido. Depende da fé. Jesus, na hora que Jesus disse aquilo para Satanás, ele estava com fome, ele estava com muita fome, ele estava fraco de fome. Então não depende do que você está vendo ali no momento. Depende da fé. E olhos de fé, olhos proféticos, são aqueles olhos que olham para o que a palavra diz e declara o que a palavra diz. A palavra, quem concorda aqui comigo que a palavra, ela é a verdade absoluta? Quem concorda aí? Se manifesta. A palavra é a verdade absoluta, não é? Querido, se Satanás disser qualquer coisa para você, não importa o que ele disser, não importa qual voz que venha, a palavra é a verdade absoluta. Agora, não importa também qual é a sua situação. O que você está vendo na sua frente? O que está diante dos seus olhos? O que você está vivendo? A palavra é a verdade absoluta a respeito da sua vida. Então é ela que você tem que declarar. E aí nós precisamos aprender, queridos, a combater todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, todos esses enganos com o que a palavra diz. E para cada mentira que você estiver sofrendo assim, você busca na palavra uma verdade. Querido, e se você não tiver na mente uma palavra para combater aquilo, você procura, vai lá no Google, pesquisa o que a Bíblia diz sobre isso aqui, e você pega o texto bíblico, copia e cola. Se der para imprimir, você imprime. Se não der para imprimir, você copia à mão mesmo, cola no seu guarda-roupa e repete o que a palavra diz. E aí você fala, como Jesus disse: vai-te, Satanás, está escrito, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou o filho amado dele. Eu sou a menina dos olhos dele.
A minha vida está debaixo da sua cobertura, debaixo da sua proteção. Ele me ama e é isso que importa. Essa é a minha identidade. Essa é a verdade a meu respeito. Pronto. Está sendo tentado, querido, pelo pecado? Qual é a verdade que a palavra diz? Que você tem o Espírito Santo dentro de você, que você não é mais escravo do pecado, que você foi livre em Cristo Jesus, que você é liberto, que você é santo, que não há nenhuma condenação sobre a sua vida, os seus pecados já foram perdoados. Querido, vem a culpa, vem a condenação. Às vezes eu converso com as pessoas, a pessoa fala para mim, mas você não sabe o que eu já fiz. E às vezes a pessoa confessa o pecado. E eu vou te falar, tem vezes que o pecado é feio mesmo, é bem feio. E ela fala, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Queridos, o que eu posso dizer para uma pessoa dessa, que chega para mim e fala, não, mas eu fui viciado eu era viciado nisso, eu pratiquei tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem jeito para mim, não tem. Eu me sinto culpado. Sabe o que eu falo para ele? Eu digo, olha, você está limpo, sua ficha está zerada, não há condenação sobre a sua vida. É o que a palavra diz, essa é a verdade. E você vai ter que crer nessa verdade, vai ter que andar conforme ela. Se você veio para Jesus, não dá mais para viver com a culpa. Sua culpa foi zerada. E às vezes a pessoa olha e fala assim, mas como assim? Não tem jeito de tanta culpa ser zerada. Não dá. Como que vai ser zerada? É muita culpa para ser zerada. Mas é o que a palavra diz, ponto. É a verdade. Satanás sempre vai dizer para você que você tem culpa, que você é culpado. Ele sempre vai te condenar. Agora o que a palavra diz é que você é livre, que Jesus já pagou o preço e que não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Queridos, é assim que nós precisamos combater Satanás. E eu vou falar para vocês, todos os dias, nas coisas grandes e nas pequenas. Nas grandes e nas pequenas. No relacionamento com o seu filho, com o seu marido, quando vem aquele pensamento assim do marido ou da esposa, nossa, minha esposa, ó mulherzinha difícil. Às vezes pode ser um pensamento seu, mas eu sempre falo também, querido, é uma fala do pastor Enoque, e eu peguei ela para mim. Na dúvida, pau no diabo. Está em dúvida se é seu ou se não é bom, né? Como que eu combato isso? Querido, não é só assim, não, está repreendido esse pensamento, vai embora em nome de Jesus. É você declarando a verdade. A palavra do Senhor diz que o casamento é bênção. A minha esposa é uma bênção, o meu marido é uma bênção, ele é um homem de Deus, ele é profeta. Se ele não está sendo muito profeta, ou ela não está sendo muito, mas vai ser. Porque eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que vai ser, essa é a verdade. Queridos, e assim a gente vai combatendo da forma como Jesus lutou com Satanás, foi assim. Agora, sabe de uma coisa? Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Queridos, hoje existem vários estudos na área da neurolinguística que mostram como que o nosso cérebro funciona, como que as nossas emoções, os nossos pensamentos funcionam. E eu acho tão maravilhoso assim, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina o tempo todo como que a gente vence essa luta. Essa luta que é travada na mente, às vezes é uma luta pessoal humana, mas muitas vezes ela é uma luta que realmente é o inimigo ali tentando nos destruir. Mas a Bíblia nos ensina como vencer essa luta. Se for da mente humana ou se for maligno,
que é trazendo a verdade. Agora, querido, a neurolinguística, ela, através dos estudos, o que ela descobriu? Que quando eu faço isso, quando eu trago a verdade, o que nós aqui chamamos de verdade, lá eles vão dar outro nome. Mas quando eu faço isso, queridos, eu estou predispondo o meu cérebro, todo o meu corpo, para se comportar de acordo com aquela verdade que eu mesmo instituí como verdade. Então, se eu declaro como verdade na minha vida que eu sou um fracasso, e eu